Pensamento Crítico, com Gilson Silva. Um abraço para vocês, eu sou o Gilson Silva e você está no canal Pensamento Crítico. Pessoal, será que os autores do Novo Testamento, eles retiraram algum texto do Antigo Testamento para formalizar os evangelhos e também as cartas no Novo Testamento? Eu acredito que não, até porque se a gente for fazer uma pesquisa histórica, os textos utilizados em todo o Novo Testamento foi tudo texto, a maioria deles também foi tirado de livros não canônicos e também de outras culturas, né? Principalmente a cultura grega, né? E o cânone do Antigo Testamento, que se deu por volta do ano 393, com o nome de Sínopo de Hipona Régia, né? Lá na África, pela Igreja Católica, no caso. Vamos citar então a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz o seguinte: Paulo diz o seguinte: não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não foi tirado da ideia, da cabeça de Paulo. Sabe quem que Paulo citou aqui? Paulo citou nada mais, nada menos que Menandro. E não tirou do Antigo Testamento, não tirou de nenhum livro. Você pode percorrer todo o Antigo Testamento, que Paulo tirou isso de Menandro. E quem foi esse Menandro? Menandro, ele era um comediógrafo, né? Autor de peças gregas, ateniense. Isso por volta do século IV ou III da Era Comum. Interessante, né? E também não para por aí. Mateus 22, 32 diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Essa passagem, ela faz referência ao quarto livro de Macabeus. Esse livro que não foi canonizado e não tem em nenhuma Bíblia cristã. Para vocês verem o quanto é interessante a gente estudar, a gente buscar por fontes, para poder entender esse universo canônico, o universo bíblico, para a gente ter a certeza ou não de que a gente segue realmente aquilo que está escrito na Bíblia. Será que a Bíblia, aliás, muitos a têm, né, como livro de fé e prática? Então é bom a gente estudar para poder conhecer as fontes, entender melhor sobre os escritos bíblicos. Hoje a gente vai dar prosseguimento então à nossa série sobre a criação do mito Jesus. Hoje a gente vai citar alguns historiadores aí como Plínio, como Suetônio, Flávio Joséfo, né? Todos os historiadores aí praticamente do primeiro e segundo século. Será que eles falaram de Jesus? Será que eles citam com alguma fonte a existência desse mito de maneira histórica? Daqui a pouco a gente vai analisar então, logo depois, a nossa vinheta. Estamos de volta e antes da gente prosseguir aqui, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal. Então, curta. Se você quiser comentar também, comente, compartilhe os vídeos do nosso canal para que o nosso canal ganhe força. Tá, pessoal? Então vamos lá fazer uma análise histórica, né, sobre os historiadores, sobre o que eles falaram de Jesus ou dos cristãos, apesar de que Cristo não é nome, Cristo é apenas um título. Assim como Deus não é nome, Deus é título. Vamos lá? Normalmente, quando confrontados quanto à falta de evidências e provas acerca da existência de Jesus, os cristãos, né, no caso os missionários cristãos, apelarão para citações de basicamente 4 historiadores antigos, a saber, Tácito, Suetônio, Plínio e Flávio Joséfo. Estas citações, segundo eles, podem constituir em evidências que testificaram de Jesus
Será? Vamos fazer então aquela análise, começando com Tácito, que viveu de 56 a 121, a 120, aliás, da Era Comum. Para destruir o boato que o acusava do incêndio de Roma, Nero supôs culpados e infringiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações o faziam detestar e a quem multidão chamava cristãos. Este nome lhes vem de Cristo, que sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregara ao suplício. Reprimida e incontinente, essa detestável superstição repontava de novo, não mais somente na Judéia, onde nascera o mal, mas anda em Roma, para onde tudo quanto há de horroroso e de vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa clientela. Tácito, Anais, século XV, página 44. O que temos aqui? Uma passagem que obliquamente cita Jesus. Jesus não é o foco da passagem, e sim os cristãos. Tácito não fora testemunha de Jesus ou de sua real existência. Antes, ele apenas o cita, apenas menciona seu nome como certa e seguramente ouviu falar por meio dos próprios cristãos. E nem poderia mesmo ter testemunhado a história de Jesus in loco, pois nascera no ano 56 ou 55, segundo alguns. Jesus teria morrido no ano 33. Portanto, o máximo que temos aqui é um relato sobre Jesus do ouvir falar, uma referência de segunda mão. De certa forma, Tácito estava tão carente de dados sobre o Jesus histórico quanto qualquer outro historiador moderno, que sempre vai trabalhar tendo como base o próprio relato do Novo Testamento, ou de que apenas ouviu de terceiros. Então, o que a gente viu aqui foi que Tácito, ele não citou Jesus, mas se provavelmente teria citado, tivesse citado na sua obra histórica, foi de ouvir falar, né? Não que ele tenha testemunhado ocularmente, né? Visualmente, mas não. Isso passou de geração em geração oralmente. Então, Tácito nada relata contra Jesus, sobre Jesus, mas sim sobre os cristãos. Aliás, na época existiam vários cristianismos, né? De repente, numa próxima oportunidade, a gente aborda sobre esse tema também, sobre os cristianismos. Aliás, na abertura desse vídeo, na introdução, o que eu citei sobre cânone, o que eu falei sobre Mateus capítulo 32, aliás, capítulo 22, 32, e sobre a citação de Paulo, eu vi num vídeo da professora Juliana Cavalcante, historiadora. Eu nem sei se ela vai ver esse vídeo, mas se vê, um beijo para você, professora Juliana, e eu aprendo muito com você também, tá? Com o professor Fábio Sabino e com outros ateus também, que eu já citei aqui também em um dos meus vídeos. Tá? Só para deixar registrado aqui então que essas citações que eu fiz de abertura aqui foi da professora Juliana Cavalcante. Agora vamos citar Suetônio. Suetônio, que viveu entre 69 e 141 da Era Comum. Suetônio foi um oficial judicial e analista de Adriano por volta do ano de 120 da Era Comum, que escreveu. Então, ele escreveu o seguinte, abre aspas, como os judeus estavam fazendo perturbação constante à instigação de Crestos, ele os expeliu de Roma, fecha parênteses. Mesmo uma análise superficial desta citação de A Vida de Cláudio, do historiador Suetônio, já desfaz todo tipo de especulação que os missionários cristãos possam arquitetar sobre ela. Primeiro, há uma referência a judeus,
e não a cristãos. E ainda que naqueles tempos, segundo alguns, os antigos não distinguissem entre um e outro grupo, na visão de vários historiadores, isso enfraquece o argumento, pois sabe-se que houve, na verdade, uma expulsão de judeus de Roma nos dias de Cláudio. E mais, Suetônio já havia anteriormente identificado os cristãos em outra passagem de sua obra, desta vez na seção sobre a vida de Nero, abre aspas. O castigo de Nero foi infligido aos cristãos, uma classe de homens dada a uma nova e perigosa superstição. De novo, o castigo de Nero foi infligido aos cristãos, uma classe de homens dada a uma nova e perigosa superstição. Vida dos Césares, capítulo 26, verso 2. Não há, portanto, razão que convença que a passagem primeiramente citada em Vida de Cláudio, capítulo 25, verso 4, seja uma referência aos cristãos, confundidos com judeus, pois Suetônio já os conhecia e, chamando-os pelo apelido, certamente sabia das diferenças entre ambos os grupos, porque em uma citação ele usaria o termo exato cristãos e em outro, onde cita um tal Crestos, mencionaria judeus como sendo equivalentes? O segundo ponto desta citação de Suetônio diz respeito ao nome Crestos, que alguns missionários certamente dirão tratar-se de uma corruptela do nome Cristo, pelo qual Jesus seria conhecido no mundo greco-romano. É fantasioso crer que Suetônio, que dominava a língua grega e tendo o latim como seu idioma pátrio, cometeria tamanho equívoco. Cresto, em grego, Crestos, em latim, significa o puro ou o bom, e era um termo que tem sua origem muito tempo antes do cristianismo surgir no cenário mundial. Por exemplo, Sófocles, 497/6, 406/5, antes da Era Comum, usa a palavra em Antígono, 520. As obras de Eurípides, compostas também em torno do século V antes da Era Comum, chamadas de Heraclidae, Recuba, Troiades e Ifigênia, contém referências ao nome Crestos. Segundo vários historiadores, o Crestos de Suetônio teria sido um líder revoltoso essênio que deflagrou as rebeliões que culminariam com a expulsão dos judeus da capital do Império sob Cláudio. John Dominic Crossan, já citado aqui, atesta que tais referências podem até aludir aos cristãos misturados aos judeus, porém, certamente não podem ser vistas como provas da historicidade de Jesus. Consulte Birth of Christianity, 1999. ISBN 0567086682. Parece até jogo de loteria, né? Mas não, esse aqui deve ser alguma coisa codificada, deve ser um código, né? Páginas 3, de 3 a 10. Naturalmente, Suetônio nada testemunhou pessoalmente acerca de um suposto Jesus histórico, até porque, como sabe-se, o notório historiador latino nasceu cerca de 30 anos após a suposta morte do tal pregador galileu. Agora vamos falar sobre Plínio. Plínio, o jovem. Será que ele relatou alguma coisa sobre Jesus também? Aliás, também não, né? Até porque nenhum dos historiadores que eu li até agora citou Jesus. Então, Plínio, que viveu entre 61 e 114 da Era Comum. Caio Plínio Cecílio II, em latim, Caius Plinius Caecilius Secundus, também conhecido como Plínio, o jovem, o moço ou o novo, foi orador insigne, panegírico do Trajano, 100, jurista político e governador imperial na Bitínia, 111 a 112.
sobrinho neto de Plínio, o Velho, que o adotou. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, reticências, entre colchetes, os cristãos têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo como se este fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo, ou saque, ou adultério, nem quebrar sua palavra, e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a refeição. Plínio, Epístola 96. Vejam o que temos aqui. Número 1. Um historiador que nasceu igualmente por volta de 30 anos depois da suposta morte do pregador Galileu. Logo, não foi testemunha de absolutamente nada a seu respeito. 2. Há uma menção a Cristo na passagem, mas a mesma é como nas demais, feita de forma oblíqua. O foco de Plínio em sua citação tem a ver com os cristãos e não exata ou especificamente com algum Cristo. 3. O que Plínio conhecia acerca de Cristo, certamente o soube por meio de fontes que derivaram-se dos próprios cristãos. Ele não foi nenhum tipo de testemunha ocular de evento algum relacionado à vida de um suposto Cristo. Não há, portanto, qualificativo algum nesta passagem que sirva como prova ou evidência de uma realidade histórica acerca de Jesus, e isso é fato reconhecido por qualquer historiador honesto e bem abalizado. Então, Plínio também não falou nada sobre Jesus, e sim sobre cristãos, o que não significa nada. Agora, o historiador que todos praticamente conhecem no meio acadêmico, entre os cristãos, também entre os judeus, que foi Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 100, era comum. Flávio Joséfo, historiador judeu, cujo nome, antes de se tornar render-se aos senhores romanos, era Yosef ben Matitiahu, José, filho de Matias. Lutou algumas batalhas contra a dominação romana da Judéia, mas sob acirrado cerco depôs armas. Admirado pelo imperador pela sua vasta inteligência, passou a desfrutar de uma vida regada aos benefícios de seu principal mecenas, Tito Flávio Vespasiano, de quem adotou seu novo patronímico, em homenagem à dinastia Flaviana. Foi ele, segundo alguns, o autor da mais famosa passagem que mencionaria Jesus como uma pessoa real. Porém, tal citação é polêmica e analisada dentro de seu contexto original e fraseado primitivo, prova-se fraudulenta, ou seja, tal passagem que Flávio Joséfo teria citado sobre Jesus não passa de fraude, algo que foi acrescentado. Abre aspas. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor, tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram, no princípio, não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje,
fecha aspas. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, livro 18, parágrafos 63 e 64. As partes em negrito que eu li aqui são as que sempre estiveram sob acirrada crítica por suspeitarem-se que sejam tardias interpolações cristãs aos textos. Então, isso aqui significa que escritores cristãos interpolaram, acrescentaram esse texto à obra de Flávio Joséfo. As razões são muitas e bastante óbvias para que tal relato seja rejeitado como suposta prova da existência de Jesus. Número 1. Ninguém jamais a usou como argumento para provar a historicidade de Jesus até os dias de Eusébio de Cesareia, no século IV da Era Comum. Veremos mais tarde a índole de Eusébio e por que ele é chamado de pai das fraudes. Eusébio é o primeiro cristão primitivo a mencionar o tal testemunho flaviano em sua obra História Eclesiástica, livro 1, capítulo 7 e 8. 2. Orígenes de Alexandria, 185, 235, menciona 11 vezes passagens das obras de Joséfo e suas referências a um certo Tiago, que muitos supõem ser o irmão de Jesus. Porém, Orígenes nada diz a respeito de uma citação de Joséfo quanto ao tal pregador da Galileia. E aqui tem vários livros de referência aqui. Tem Feldman, Lois, Atá, Gorrey, Joséfos, Judaísmo e Cristianismo, nas páginas 325 e 335, são as referências bibliográficas. Número 3, Orígenes, em seu comentário sobre Mateus, livro 10, capítulo 17, surpreende-se por Joséfo não aceitar Jesus como Messias. Isso por si só já lança por terra a existência ou validade de um suposto testemunho flaviano. E isto está mais para uma interpolação tardia. Geza Vermes confirma que o historiador judeu antigo jamais teria sido um cristão ou simpatizante de tal movimento a ponto de mencionar Jesus e menos ainda de chamá-lo de Cristo. Geza Vermes, Jesus, contexto de Jesus, contexto sobre Jesus, ano de 2003, ISBN 0334029115-5, páginas 91 e 92. 4. A maioria da crítica histórica favorece a opinião de que a passagem chamada de testemunho flaviano é, na verdade, uma interpolação ao texto de Joséfo, sendo que é bastante provável que tenha vindo da pena de Eusébio, o mestre das fraudes cristãs. Bom, gente, eu encerro por aqui esse vídeo. Aí depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os pais da fraude. Os pais da fraude, sobre a historicidade de Jesus, sobre a fraude, que obteve, que fizeram, nos textos, entre aspas, sagrados, para que a gente possa ter mais uma noção sobre a construção do mito Jesus. Até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço.